Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Hoje tem Flamengo na tela da ESPN. Pô, Will, aumenta. 2 também pra mim. 2 também? Acha, Pedro? Sim. É 3-0 pra cima? Não, Flamengo... 2-0, assim, é difícil o Flamengo tomar 3-0, mesmo na altitude, né? É só a gente relembrar que o Bolívar, ano passado, ele avança até fases bem agudas da Libertadores. Sim. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Hoje tem Flamengo e Bolívar, Libertadores da América. Vamos ver aqui o que os camaradas do canal Placar TV vão falar deste jogo. Então é o seguinte, já chega aí deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do canal Placar TV, link na descrição como créditos. Vamos ver então, galera, o que eles vão falar, né? Será que estão otimistas quanto ao Flamengo? Tem palpites aqui no vídeo, hein? Vamos lá, simbora. Flamengo e Bolívar hoje, no Maracanã. Tem que jogar mais, né? Vamos lá, a escalação do Flamengo. Escalação do Flamengo. Vamos lá. Bota lá. Bom, Flamengo. No papel? Calma, no papel não, na tela. Sim, ou na tela. Rossi. Ótimo. Peraí, deixa eu escalar o Flamengo. Rossi, Varela, F. Bruno, Fabrício Bruno, Léo Pereira e A. Lucas. Ayrton, nome daqui Tá do nosso sabendo Herói legal. das Manhãs. Só se fosse seu, né? Não, Herói é bombeiro. Nosso, não. De La Cruz e Pulgar, Eric. Gerson, Que é parente do Arrascaeta Eric Pomar. e Luiz Araújo. E apenas o Pedro lá na frente. Ou seja, o Flamengo tá numa retranca desgraçada pra jogar com o foi Bolívar. salvo pelo Herói das Manhãs. Que retranca, cara. Eric Comas. Quem foi salvo? Tá Quem foi normal. salvo? Vamos lá. Esse é o time do Flamengo. O Sormani é o time titularzaço, que é tudo bem. não tem o Cebolinha, né? Que tá machucado, né? Não tem o Cebolinha que tá machucado. E tá um Vinha também. E o Luiz Araújo tem jogado. Tem jogado bem. Ele é quase que o titular. E o Ayrton Lucas, pra mim, é melhor que o Vinha. Então, pra mim, esse aí é o time, é o melhor que o Flamengo tem pra oferecer hoje. Eu concordo. Acho que o time é basicamente o titular, a exceção do Cebolinha, né? Faz falta, faz. O Luiz Araújo tem jogado bastante? Tem. Ele é um jogador do nível do Cebolinha? Se não for, também não é muito diferente, hein? Também não é muito diferente assim, viu? Do jeito que a gente tá falando do Cebolinha... Eu vou dizer uma coisa, o Luiz Araújo tem sido mais decisivo em algumas partidas. Exatamente. O problema todo é que o Luiz Araújo vai jogar no setor do campo que ele não gosta. Ele prefere o lado direito, que é aquela história. Hoje em dia, o ponta direita é canhoto e o ponta esquerda é destro. Então, antigamente era diferente. Não se dribla mais, né? Não se dribla, exatamente. O cara vai cortando pro meio, e linha reta, não dribla ninguém. Mas, enfim, o Luiz Araújo gosta de jogar mais pelo lado direito. Ele rende do lado esquerdo, rende. Tanto que ele fez um gol contra o Palmeiras, na vitória por 2-0. Ele faz o segundo gol do Botafogo, jogando exatamente pelo lado esquerdo. Do Flamengo. Sim. No jogo da Copa do Brasil. Né? Ele joga, tá? Ok. Eu acho o seguinte, para esse jogo, olhando para esse time e pro adversário, e sendo que o segundo jogo da volta é na altitude em La Paz, o Facincani bate muito nessa tecla e fala muito pra gente, entendeu? Se não fizer um bom resultado hoje à noite, vai ter problema no jogo da volta. O que fez o Peñarol ontem. Sério mesmo? Como se ninguém soubesse disso. Exato. Meteu 4-0 no Strongest. Acabou o jogo. Acabou o jogo. O Flamengo tem que fazer hoje o que o Peñarol fez contra o Strongest. Perfeito. Bem lembrado. Perfeito. Que se ganhar até por 2 gols de diferença como ganhando o Palmeiras, mas o Palmeiras perigoso. é inferior ao Bolívar. Não é isso. É altitude. Tem uma interferência muito grande. E o Bolívar hoje é um time melhor melhor do que bons jogadores. A média dos times bolivianos. Exatamente. Então, o Flamengo que trate de fazer o papel dele. Fazer o papel dele é ganhar esse jogo com uma boa margem de gols. Fala, Luizinho. Não, o Flamengo... ele tira o fone. É uma coisa. O Flamengo que vem de 2 jogos muito ruins contra o Palmeiras, né? O jogo da volta no Allianz e o jogo do Brasileirão. Então, louco. O Flamengo não jogou mal contra o Palmeiras, cara. Precisa dar uma resposta. O Tite é aquela... O Flamengo foi melhor que o Palmeiras, cara, no último jogo agora pelo Campeonato Brasileiro. Finalizou mais, teve mais posse e tudo. Coisa, né? Consegue uma sequência de vitórias, a torcida dá uma trégua, mas ele não caiu nas graças ainda da torcida. E
tem obrigação de passar, né? O Flamengo, que ano passado com o São Paulo foi eliminado pelo Olímpia, se não passar do Bolívar, o Flamengo ano passado foi eliminado pelo Olímpia. Exatamente. Foi vergonhoso, né? E também foi um caso em que ele não construiu a vantagem em casa. Com o Tite, né? Não, era o São Paulo. São Paulo. Então eu acho que o Flamengo tem totais condições, está com o time praticamente completo de fazer uma goleada hoje, espantar essa nuvem ali que está meio incômoda, né? Depois desses jogos contra o Palmeiras e carimbar já praticamente uma fase nas quartas. Porque, vamos falar a verdade, deu sorte, né? Pegou o Bolívar, que já estava no grupo, né? Não, na fase de grupos, quando jogou em casa contra o Bolívar, foi 4-0. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa. Exato. E lá quanto foi o jogo de lá? Lá acho que perdeu de 1-0. Perdeu de um gol de diferença, acho. 2-1, acho, não me lembro. Acho que foi 1-0, sem razão. O Flamengo tem que fazer nesse jogo o que ele fez naquela partida na fase de grupo. Não, lá foi 2-1, né? Porque o Flamengo faz um gol e empata o jogo. Eu acho que foi 2-1 mesmo, Mas enfim, é isso. Acho que o Flamengo, óbvio, né? Super favorito para esse jogo, com o time completo. Como vocês falaram, né? O Bolívar já não é mais aquele... Os times bolivianos, né? De forma geral, não é... Total. O Bolívar, principalmente. Porque o Bolívar hoje é o Grupo City. É aquela time do Grupo City, que a gente sem dúvida. sempre fala, né? E tá aí nas oitavas de final da Libertadores. Mas desculpa, Flavinho, eu olho o Tite com o uniforme do Flamengo, cara, ainda não deu combina, né? Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. É como você botar um cara de sapato, meia 3/4, bermuda e uma camiseta polo na praia. Eu vejo isso, cara. Como é que é sapato? Sapato, meia cromo alemão, 3/4, meia 3/4, bermuda de prego, prega e camiseta polo. Por dentro da calça. Por dentro da calça. E Ele mandaria assaltar a praia. E um cinto de lona que fala? Aqueles de tecidos, tá falando? Só a parte da frente de couro, o resto de tecido. Entendi. Não é um... Cara, não tem nada a ver. Legal, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ô, Facinca, você acha que esse Flamengo goleia o Bolívar? O Bolívar é um time pra ser goleado? Assim, porque eu acho que o Strongest... O Flamengo meteu 4 no jogo da fase de grupos, né? Ele tem o dever de repetir o placar. É o que a gente fala, né? Em relação ao futebol apresentado pelo Flamengo recentemente, é um futebol bem recentemente, pequeno. você diz muito recentemente ou esses dois jogos específicos? Porque contra o Palmeiras, o primeiro jogo da Copa do Brasil, jogou bem, né, cara? Jogou muito bem. Jogou bem. Há exceções, há pontos... Tem jogado mais mal do que bem. Então, jogou bem, mas o condicionamento de uma postura ridícula do Palmeiras também ajuda você a jogar bem, né? Você vê que o adversário não quer jogar merda nenhuma, você vai jogar. Entendeu? Agora, mas o Flamengo tá extremamente econômico no futebol. Flamengo... Agora é limpo, você. Não tem problema. Não repete que você vai tomar vergonha. O Flamengo tá jogando um futebol bem pequeno, perto do que ele pode jogar. Se olha pra essa escalação, é uma escalação pra passar por cima de qualquer um na América do Sul. É uma escalação de um time selecionável. Opa, olha quando só a gente brinca. Quando a gente brinca, a gente lembra, eu particularmente, né, tem o meu saudosismo dos anos 90. Era engraçado quando a gente tinha aqueles amistosos, seleção da Europa. Quem diria? Seleção da Europa contra a seleção das Américas. Tinha uma série de amistosos, eu achava um barato, né? Achava legal pra caramba. O Flamengo é uma seleção das Américas. O time do Flamengo é espetacular no papel. Agora, aquele senhor que treina o time, ele precisa entender que o Flamengo, ele tem que jogar um futebol que proponha, não vou dizer espetáculo, mas que proponha uma eficiência que propriamente dita, a eficiência no time como o Flamengo já vai dar ao torcedor a naturalidade de um jogo muito bem jogado. Né? Mas o que o Jorge Jesus fazia de tão diferente na história do futebol em relação ao que a gente já viu? Simplesmente pegou o Flamengo e falou assim, joguem como vocês sabem. Joguem ele é o futebol. Jogava à frente, né? Ele era bom time que, quando tava ganhando 3-0, ele não dava sossego pros caras. Ele queria 4, 5 e 6. Sabe quantos volantes tinha, volante de contenção tinha o Flamengo com o Jorge Jesus? Nenhum. Mas, gente, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. O Sampaoli, ano passado, também botou um time pra frente. Perdeu do Olímpia, não ganhou, perdeu do São Paulo. Não, o São Paulo perdeu o grupo, é diferente, né? Também, mas eu acho que desde o Jorge Jesus, que a gente tá falando de 2020, que ele saiu, qual treinador que encantou a torcida do Flamengo? Nenhum. Eu não sei se o Jorge Jesus iria encantar também de novo. Não sei, ele saiu no auge, Aquele foi naquelas conjunções e outra coisa, os jogadores chegaram, eles não eram dono do Flamengo. Estavam chegando, o Bruno Henrique estava chegando, o Gabriel estava chegando. Chegaram 8 juntos. O Gerson estava chegando, o Arrascaeta estava chegando, o Everton Ribeiro estava chegando. Hoje, esses caras são donos do Flamengo. Alguns já saíram, entendeu? Então, qualquer técnico que chega lá, os caras se sentem, eles olham de cima para baixo. Antigamente, eles olhavam de baixo para cima. Ou, pelo menos,
Pouquinho, né? É aquilo, o Tite tem um estilo muito mais pragmático do que esses antecessores, mas ganhou o Carioca. Nos últimos 2 anos tinha perdido pro Fluminense. Então, assim, tá aí nas disputas. Eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar na Copa do Brasil, de ganhar a Libertadores, enfim. Eu acho que... Eu entendo que a cultura do clube tem que ser respeitada e a cultura do Flamengo é de jogo pra frente, de jogo bonito, uma exigência grande. Mas também, por outro lado, eu acho que contrataram o Tite. O Tite tá fazendo o Flamengo... Sabiam quem tava com dele. Sabiam quem estava contratando, claro. Mas o Tite já fez o futebol... Só a exceção é aquele time de 2015. Pronto. Toda vez você vai citar. É o ano Jorge Você só Jesus. cita aquele ataque dos 100 gols lá do Real Madrid, mas nada. Mas, mano, claro que a gente tá falando de seleção brasileira, mas o trabalho na seleção brasileira nunca foi marcado por retranca. Muito pelo contrário, acho que não teve um jogo que o Brasil teve menos posse de bola que o adversário. Por não saber marcar. É, exato. Talvez tenha até falhado um pouco nesse sentido, principalmente contra a Bélgica, né? Então, E contra a Croácia. Contra a Croácia. Os caras tudo foram pra cima. Tipo, a Croácia não criou chances, né? Mas. Então eu acho que é isso. Tá tudo meio dentro do programado pra mim, pra quem contrata o Tite. Ele ganhou o único campeonato que disputou, que foi o Carioca. Nos outros ele tá vivo. Os outros ele tá vivo, exatamente. Bem ou mal, não vejo nada muito dramático na situação do Flamengo. Se não chegar no final do ano e bater campeão, a gente vai falar a mesma coisa que fala do Palmeiras, né? A gente critica, mas no final bate campeão. Mas a chance é enorme de acontecer. Agora, mas pra chance acontecer, ele não pode dar moleza contra o Bolívar hoje. É o placar elástico pra não depender da altitude pra inverter o placar fora de casa. Qual é o placar, Facicani, que você acha que é seguro? 3-0. 3-0. Menos do que isso é perigoso. Menos que isso é perigoso. Menos que 3 gols, 2-0, 2 gols diferentes, 3-1. O Bolívar tem uma característica, né, Sormani, de que ele sempre, em 20, 25 minutos jogando na altitude, ele abre o placar. É muito difícil você segurar 20, 25 minutos lá sem você tomar um gol do Bolívar. Quem é o melhor jogador do Bolívar hoje, Facicani? Não, o Bolívar tem o Bejarano. Quem? Beija quem? Bejarano. Beija o quê? Beijorano? Bejarano. Bejaranha. Não. Que é isso? Beijaranha. Falou beijaranha. Beijaranha? Bejarano. Tá boa, viu? Jogador da seleção boliviana. Palpites pra Flamengo e Bolívar, Sormani. Flamengo e Bolívar? 5-0 Flamengo. Luizinho. 4-0 Flamengo. Facincani. 2-1. 2-1. Flamengo. 2-1 só? É perigoso. É perigoso. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Jogo exclusivo do Star Plus e ESPN Brasil. Galera, vamos lá, simbora. E só aqui na ESPN Disney Plus, com a narração do Rogério Vogan. Também temos Não vai errar, não. Paulo Calçade. E o comentarista? O comentarista que, olha... Paulo Calçade foi elogiado na feira hoje. Exato. Eu tava na feira lá, peguei uma garapa, né? Um caldo de cana com limão ali, um pastelzinho. Aí você é o Rodrigo Bueno do F90? Eu falei, sou. Cara, dá um abraço, tira uma foto. Pô, manda um abraço pro Paulo Calçade. Ele é demais. Meus comentários favoritos são Rodrigo Bueno e Paulo Calçade. Aí eu falei, pô, então você acompanha programas diferentes. Que ele não participa do nosso programa aqui. Ele falou, sim, eu acompanho. Olha, você no F90, Manda um Paulo abraço pra ele, Calçade. como é que é o nome dele? Qual o nome do amigo, do feirante? Ai, cara, ele tava tendo em gravata, executivo, e tava na hora do almoço. Ele lá não era feira. feirante, ele tava na feira. É, tava na fila. pastelzinha também. Transeunte, Então um abraço pra você que estava de terno e gravata. Tirou foto, ele tirou foto comigo, ele vai postar depois eu posto. Ah, com certeza. E Aí, por favor, estamos ansiosos. Marca ele, né? Não esquece o de nosso marcar. comentarista também estará ao lado do Calçado, é o nosso querido Zinho. Muito cuidado, às vezes que tem essa... Ou pra ajudar, vozinho. Você vai começar com quem? Exatamente. O Vinícius Nicoletti e... Ah, o Pedro Nicoletti? Antônio Começar com o comentarista Crisanha. Nicoletti? vão fazer Ai, as ai, ai. reportagens. Nicoletti? Ele tá direto. Ah, ele tá Flamengo direto? e Bolívar. Virou assim? Ele vai com tudo. Cidadão Nesse honorário momento, do Rio de Janeiro. Nesse Já momento... recebeu a chave? Tá mandando. Eu já dei as coordenadas. Vai na minha, papai. Põe na tela aí o provável Flamengo. Põe aí. E esse aí é o time... Põe o hino do Flamengo. Já que a gente põe o hino de todo mundo aqui, tem que pôr o hino do Flamengo, pô. Vai botar o do Bolívar também? Vamos, depois a gente põe. Só do Flamengo aí. Vamos lá. Isso! Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta. Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Hoje tem Flamengo na tela da ESPN. Põe o hino. Aumenta aí o hino. Pô, por favor, Cleber, é isso. Nós já vamos chegar nessa pegada, porque hoje tem um jogaço. Flamengo e Bolívar. Eu acho que o Flamengo tem que focar em hoje jogar a vida perto ainda. 2 também pra mim. 2 Você também? acha, Pedro? Sim. É 3-0 pra cima? Não, Flamengo... Acho que 2-0 assim, é difícil o Flamengo tomar 3-0, mesmo na altitude, É né? só a gente relembrar que o Bolívar, ano passado, ele avança até fases bem agudas da Libertadores. Sim. Ele tirou o Atlético Paranaense. Exato.
causando danos, e danos severos, vamos chamar assim, aos times na altitude e se fechando com mudar, jogando com mudar do lado de fora. Então, você garante que o Bolívar não é capaz de fazer 2 gols na altitude contra o Flamengo? Eu não garanto. Então, o Flamengo precisa entrar 2-0. Acho que deixa uma pulga atrás da orelha ainda. Eu acho que precisa ser um placar... O Flamengo sabe disso. Eu acho que, inclusive, todo o planejamento de fim de semana, clássico contra o Botafogo, jogo da volta, que eu acho que tem que quem tiver em condições, não é exatamente só o seu desenho, é quem tem condições de suportar o jogo lá. O Flamengo já esteve lá 2 vezes na fase de grupo, em altitude, não exatamente em La Paz. E sofreu, então precisa saber quem é que se adapta melhor. Precisa ser algo ali, uma vantagem elástica, vamos falar assim, Edu, porque menos que isso, acho que você vai viajar com uma pulga atrás da orelha, é uma insegurança. O Bolívar não é aquele time que, porque de onde vem, então tranquilo, o Flamengo é barbado, o Flamengo está vendo isso desde o ano passado. E há uma estabilidade. A gente vê grandes jogos do Flamengo na temporada, a gente viu grandes jogos, por exemplo, contra o Palmeiras na ida da Copa do Brasil. E o Flamengo que, volta e meia, tem algum tipo de dificuldade quando precisa confirmar. Oscila muito entre os jogos e dentro dos jogos até. Na altitude, então, o risco é grande. Você acha que o Flamengo vai pagar para ver se eliminado de novo nas oitavas de final de Libertadores? Agora, Bubu, vai ser algo interessante amanhã a gente comentando, por exemplo, Flamengo 3, Bolívar 0. E falando do Tite, o espetáculo, o Flamengo que é a nação. Calma, tem que jogar. Então... Você acha possível? 3-0? Possível. O Peñarol, o Aurinegro, o Carboneiro, campeão del siglo, fez 4-0 no Strongest. Sabe quem tava lá? Eugênio Léo? Diego Lugano. O Diego Lugano. Tava lá, né? Diego Lugano que é nacional, né? Mas sim, Papai Aguirre, né? Diego Aguirre ali comandando. Papai Aguirre tava lá. O Peñarol recebeu o time de La Paz, Strongest. E entrou para resolver a parada, porque ele sabe que lá é complicado. Ele fez 4-0. Mas existe um abismo entre o Strongest e o Bolívar. Então, não dá para comparar. Mas assim, é o único confronto até agora nessas oitavas da Libertadores que teve um placar dilatado. Sim. Só que mesmo assim, o Peñarol 4-0, você garante que no jogo da volta lá em La Paz, o Strongest não é capaz de devolver isso aí? A gente já viu algumas goleadas, placares, a Argentina do Maradona tomou 6-1 lá, então você tem algumas coisas assim. Mas você concorda que o Bolívar é muito mais time que o The Strongest? Então, o Bolívar é uma incógnita. Saíram, em relação à fase de grupos, 4 jogadores saíram. 5 jogadores chegaram. Em relação ao time, 3 caras estão voltando de lesão. Então faz esse resultado e não fica dependendo dessa incógnita. Então, assim, o Tite, por exemplo, vai ter um trabalho. Fala assim, nós já enfrentamos o Bolívar, conhecemos o Bolívar da fase de grupos. Até a página 2, amigo, porque o time mudou completamente. O técnico Flávio Robato vai ter 3 reforços. Jogadores estavam machucados, o Vaca. Tá? Então, assim, eu, sinceramente, para mim, o Bolívar é uma incógnita. Porque ele é um time que mudou muito em relação ao que apresentou na fase de grupos. É quase que meio time diferente. Acho que o Flamengo tem que aproveitar, então. Exato. Então, o Flamengo precisa fazer o 3-0 na goleada, é o placar clássico. Não. Goleadas são vitórias por 3 ou mais gols de diferença, exceção feita ao 3-0, que é o placar clássico. Então, no mínimo, o Flamengo precisa fazer o placar clássico, que é 3-0, para ter um pouco de respiro, para ter oxigênio. Então amanhã... Entendeu? Lá em La Paz. Eu tô tão assim pensativo, o Grêmio, amanhã, o Grêmio se você, Flamengo, ganhar por 1-0, o Grêmio nós vamos aqui fazer crise aqui. Sim, no Couto, né? É preocupante. O Flamengo ganhar de 1-0 é preocupante. O Flamengo ganhar de 1-0... É preocupante. 2-0 não é seguro também, não é confortável. Não é... 3-0 já é uma coisa que dá mais fácil para se administrar. 2-0, não foi o Zé, foi o Pedro que fala que é o placar perigoso. Sempre falou. 2-0 é um placar perigoso. Então, melhor fazer 3-0, né? 2-0, você sobe lá pra altitude, sobe o morro lá, toma um gol no início e já passa o jogo inteiro desesperado numa condição muito adversa. Um chute de longa distância pode definir. É complicado. A bola, né? Na altitude. Antes do vídeo, só uma coisa. O Wesley pode fazer a despedida dele hoje? Parece que está sendo negociado para a Atalanta. Como é que é? Depende do jogador, né? Dizem que é um acerto do clube, entre os clubes. Agora, vou te ser muito sincero, Edu. Você não vendeu o Wesley por esse preço, né? Tá batendo quase 20 de euros. Nunca mais. Cavalo, sei lá, é pra assinar que seu planejamento é muito ruim. Porque se você não vender, é porque você não tem reposição. Se você não conseguiu repor até agora, é porque teu planejamento de mercado é ruim. Cara, assina embaixo nisso que o Pedro tá falando, cara. Se o Flamengo perder agora essa oportunidade de vender o Wesley, nunca mais acha esse valor. E se não está preparado para comprar outro lateral, é porque o planejamento é muito ruim e falho, né? 20 milhões no Wesley? Eu acho que não é nem o Wesley diminuir o jogador, 20 milhões num lateral. Porra, embrulha, paga o Uber, leva no aeroporto, sabe, agradece serviços prestados, faz uma ESPN, faz uma homenagem. Eu acho que precisa pensar isso aí.
E acho que o Flamengo não está convicto porque não tem lateral para repor. O Flamengo tem problema de reposição de mercado. A janela do Flamengo é complicada. Com essa grana aí, não me vem com papo de que porque a gente gastou muito no início. Então, você fala tanto de... Né? Põe um zagueiro ali, mete um Fabrício Bruno bota ali direito. Léo Ortiz, né? Tá jogando em todo. Tá bom, Léo Ortiz. Tem o melhor elenco do país, do continente, para botar um zagueiro ali. É isso. Se não tem outro, teve superávit de 79 milhões, 80 milhões, alguma coisa assim. Não, teve déficit agora. Déficit? Desse balanço de agora. 80, alguma coisa assim. Eu não mas é porque também tem são compensações, tem coisa que você gastou, você paga um terreno à vista de leilão, você tem projeção de venda de jogador para frente. Não dá para dizer, como o Edu tentou falar, que está preocupante a situação financeira do Flamengo. Tem 120 milhões para receber ainda. Bom, vamos lá. Pode dizer, é a minha, eu não sei. A sua, não pode falar só que ele quer trocar de assunto. 4x0 é bom, hein? 4x0 já dá uma... Sabe que eu defendo a mentalização positiva. Quando muita gente, uma comunidade, pensa a mesma coisa, acontece. Claro. 2 fãs de esporte de lugares bem diferentes falaram 4x0. Então vai ser esse o placar. 4x0. Eu também muita falei. gente mentaliza. 4x0. 4x0. Olha lá, você tá na tela. 4x0, 4x0, 4x0. 4x0 Flamengo vai ser o placar. Mas... Vou começar aqui. Um aumento. Você vai conseguir. Cuidado com o que você deseja, porque acontece. Então eu vou ficar aqui, ó. A defesa do Flamengo... Edu paga o churrasco. A defesa do Flamengo tem que mentalizar. Bola aérea nós temos que acertar. Bola aérea nós temos que acertar. Churrasco eu mentalizei. O Braz vai bancar o meu churrasco. Vai me patrocinar. Ele veio aqui e falou, vou patrocinar. Ô Zé, imagina um cara que ligou a TV para escutar e parou nisso aí. Não, mas ele faz isso. Ô Zé, mentalização positiva. Só mentalizar ajuda na marcação da bola aérea? Isso, não, mentalize e não corre pra você ver. Na bola aérea. Tá aí, galera, separei aqui pra vocês 2 cortes, um do Placar TV e outro do F90 da ESPN Brasil. Comentem aqui, deixem os seus palpites aqui nos comentários, a sua provável escalação. Fique à vontade, fique lá vontade. É isso aí, Flamengo e Bolívar hoje às 9h30 da noite. Cara, eu também penso igual, hein? Se o Flamengo não vencer de 3, de 4, vai ser preocupante, hein? 2 gols de vantagem só é pouco pro jogo da volta lá na Bolívia. É pouco, cara, porque veja bem o que aconteceu contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, hein? O Flamengo fez 2x0 e sofreu no jogo contra o Palmeiras. Tá certo que o Palmeiras é mais time do que o Bolívar. Só que lá tem um problema da altitude. Só que o Flamengo, quando tem a vantagem, ele quer jogar com o regulamento, cara. E daí não acontece as coisas do jeito que tem que acontecer. O Flamengo não sabe se defender, sempre toma gol. É impressionante, ainda mais de bolas aéreas, de bolas paradas. É preocupante, cara. Então o Flamengo tem que fazer no mínimo 3 gols hoje para o Flamengo se classificar para a próxima fase da Libertadores da América, porque lá vai sofrer gol lá. Não tem como, cara. Essa defesa nossa vacila demais e na altitude não tem como. Então é isso, vamos acreditar na vitória, que o Flamengo possa vencer e convencer e de uns 3 ou 4, cara, para garantir a nossa classificação. Fechou? Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e até mais. Fui!